PEC da transição começa a tramitar na Câmara dos Deputados. Depois da aprovação no Senado Federal, agora é a vez da matéria ser apreciada pelos deputados. E o nome designado pelo presidente eleito Lula para articular a PEC junto ao Congresso, o senador eleito piauiense Wellington Dias, fala sobre esta nova fase, a tramitação na Câmara e a expectativa para a aprovação da medida. Vamos conferir. Ela tramita agora, pautada a partir desta quarta-feira, na Câmara Federal, pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Tem como relator o deputado Elmar, e ele agora está trabalhando um diálogo com os parlamentares de todos os estados brasileiros, sabe a importância que é garantir o pagamento dos R$600 para os mais pobres, acrescido de R$150 para as crianças, ali também as condições, não só como um compromisso do presidente Lula de colocar os pobres no orçamento, mas também a garantia, não é, de ter recursos para o funcionamento dos serviços públicos e recursos para investimento. A Câmara é independente, certamente terão emendas agora a serem apresentadas e, é claro, todo o trabalho é para construir uma maioria que seja capaz de assegurar ao país, não é, as condições, não é, de, em 2023, ter recursos para os mais pobres, para os serviços e para investimentos. Tá aí, França, o Wellington Dias em busca da maioria na Câmara para aprovar a PEC da transição. E ele acredita, inclusive, que esse entendimento pode ser costurado até amanhã, que o governo do presidente eleito Lula já consiga os votos necessários na Câmara dos Deputados. São necessários 308 votos para a aprovação dessa proposta. Lá no Senado, o Wellington Dias bateu no gabinete de senador a senador. Agora, na Câmara Federal, como é um número maior de parlamentares, ele está dialogando com cada líder para fazer esse trabalho de convencimento, cada líder das bancadas estaduais. Então, até amanhã eles já têm essa expectativa de que o entendimento será construído na Câmara. Lá não está fácil, Ananias, mas eu acho que vai construir. Eu acho que o PT tem realmente esse tipo de movimento, acabou atrapalhando o senador Wellington quando jogaram na mídia de que o Arthur Lira queria o Ministério da Saúde. Sim. A pequena, o cara não precisa de ministério para ganhar a eleição. Acontece o seguinte, o que os deputados estão presumindo é o seguinte: estão fechando o cerco, o filé está ficando só com o PT, está entendendo? O filé está ficando só com o PT. Não é entregar ministério para o Centrão ou entregar o ministério para o Arthur Lira, é entregar ministério onde o político possa andar pelos corredores. Ministério que o petista comanda não é fácil para o cara transitar, todo mundo sabe disso. Então está ali o PSB, está ali o PSD de Kassab, está ali o do Paulinho da Força, está ali os partidos dizendo, porra, a gente está precisando de umas portas abertas para a gente, porque até agora, onde a gente viu, só tem porta para o PT. Então, essa sinalização é que o Wellington fala aí. Eu acredito que nomeando ministros desses partidos de centro e tudo, dando essa demonstração de porta aberta, por exemplo, vai abrir o MDB lá no turismo, sim, lá do prefeito do Rio de Janeiro, vai abrir a Tebet, vai abrir fulano de tal. Isso abre para o Congresso. Não é dizer, esse ministério eu estou entregando ao Arthur Lira para ele me garantir 150 votos. Eu não acredito nessa história. Acredito que precisam de portas serem abertas que não seja só do PT. Até agora, só a turma do PT chegou ao governo. Você falou aí de ministério de Wellington. Qual é o status hoje desta ida do Wellington? O Wellington ganhou no compasso essa habilidade de negociar. E o Wellington ele é muito tímido na hora de brigar pelo cargo, né? A gente conhece as características do Wellington, ele é um cara muito tímido, né? E outra coisa, ele já perdeu espaço, inclusive, na liderança do Senado. O Renan Calheiros já bateu o pé, quer a liderança do Senado, né? Eu soube hoje pela manhã. Ele começou a perder espaço, mas há uma expectativa da divisão daquele ministério regional, que possa ter um ministério ligado ao Nordeste, voltado para o Nordeste, e há grande chance dele ser um ministro desse novo ministério. Mas fora isso, até mesmo a Secretaria de Governo, eu tive uma fonte hoje nacional, o Wellington não é ventilado.
o planejamento que ele foi ventilado durante essa semana chegou ao mercado de que o mercado não vai aguentar uma trinca petista. O mercado não aguentaria uma trinca petista, apesar dessa trinca, o nome do Wellington ser o mais leve. Entre Mercadante e Haddad, o nome do Wellington era o nome de mais diálogo, era o nome de maior diálogo. Mas seria uma trinca só de um PT na economia. O mercado não vai... Aí não tem Alckmin que dê jeito. Aí não tem Alckmin que abra a porta se deixar uma trinca petista na economia. Porque o Alckmin está ali para abrir a porta do mercado. Sim, você sabe disso. Para dialogar com São Paulo. Mas se o Alckmin chegou para os caras, ó, se fechar a porta, todo mundo do PT, eu não tenho mão do mundo que abra essa fechadura. E olha, o Silas falou em ministro, Ananias, tem uma atualização de ontem, da informação que eu trouxe ontem, que eu disse que o Solidariedade vai ficar com um ministério, certo? Sim. E aí eu citei esporte, previdência e trabalho. A gente viu que já houve a indicação do Ministério do Trabalho. Eu tenho uma atualização, PP para variar. Eu tenho uma atualização, inclusive tem uma foto, mandei para a Juliana, que é de agora essa informação. Aí nós vemos na foto o presidente da Solidariedade, Paulinho da Força, o deputado Evaldo Gomes, que é o presidente daqui, e o ex-prefeito de São Luís, o Edivaldo Júnior, que vai comandar o Solidariedade no Maranhão. E ele, Paulinho, deve ficar com o turismo ou o esporte. Previdência e trabalho já estão fora. Sim. Turismo e esporte, claro que o Evaldo torce para que seja esporte, sim, porque alinha com a Secretaria de Esportes aqui, mas o Ministério do Turismo também deve ter um protagonismo maior no governo Lula. A propósito, o Paulinho foi jogador de futebol no Paraná. É verdade. Olha aí. Já tem antes de ir para São Paulo, ele era jogador. Currículo. Antes de ser sindicalista, ele tentou a carreira de futebol, mas foi um atleta, chegou até a ser atleta profissional. E está sem mandato, perdeu a eleição. Então, está precisando também do espaço. Agora, retomando, Silas, a nossa discussão aqui anterior sobre a posição de Wellington Dias, eu lembro que você falava sobre o mercado, que não aguenta uma trinca petista. Não aguenta o Wellington. O Wellington seria o nome mais leve dessa trinca, inclusive um homem de diálogo. Um Haddad na Fazenda, o Aloysio Mercadante no BNDES. E no planejamento outro senador petista. Mas responde pra gente, o que é esse mercado? O mercado é um empresariado, é quem investe no país, que está assustado com a ideia da não privatização, que está assustado com as mudanças repentinas e com o discurso do presidente Lula, que depois da eleição... O discurso do presidente Lula antes da eleição era um discurso para não machucar o mercado, né? Em todo tempo, e agora, depois que ele foi eleito, ele chutou o balde. Ele disse que vai trabalhar para o povo e que o mercado dele é comida na mesa do povo, né? Isso para o grande, ele não consegue entender. O grande não consegue entender um Estado grande. O grande entende o privado grande. É isso que eu quero explicar. Eu compreendi o mercado como aqueles que querem manter o status quo, né? Sim. Isso. Querem se manter. Mas o Estado grande não deixa eles crescerem. Porque o Estado precisa de necessidades. Por exemplo, quando o presidente anuncia o fim das privatizações, diz que ninguém vai comprar mais nada no país, o que o mercado vai dizer disso? Paciência, né? Então, uma trinca petista, eu não acredito que o mercado aceite, não acredito que o Lula vai evoluir. Eu vi a cara do Alckmin na posse do Mercadante, ali, batendo palma e etc., aplaudindo, mas dizendo que não vai ser fácil, embora o Mercadante seja um homem muito inteligente. Mas foi o coveiro da presidente Dilma, a gente não pode esquecer isso. Eu me recordo aqui que a gente cogitava o Wellington Dias para o posto de ministro da Fazenda, ministro da Economia, o nome dele era citado. Nós mostramos aqui pessoas do mercado que estavam estudando e avaliando o Wellington Dias e, inclusive, tendo feedback positivo, tendo resposta positiva, lembrando do projeto de PPP que o Wellington Dias fez no Piauí, que foi líder no Brasil neste segmento, e isso que quem é do mercado sabe da importância de que faça esse tipo de parceria. No entanto, a escolha caiu sobre Haddad. E aí, Ari, eu lembro da velha disputa, né, do PT paulista, daquele PT central ali, que quando vê um cargo como esse para o Nordeste, vai para cima.
Você já tem o Rui Costa lá, né, com um destaque muito grande. Aí você tem a Bahia, aí você tem o Flávio Dino do Maranhão, também com um protagonismo muito grande. O Ceará assim, podendo ter um O Ceará protagonismo. podendo ter a Isolda Sela na educação. Então você tem aquela velha ciumeira do Sudeste. Agora, eu acrescento à fala do Silas o seguinte: já está ficando constrangedor para o Piauí e para o próprio Wellington ficar sendo cogitado para tudo que é ministério. Porque é um desgaste para a imagem também. Entendeu? Sim. E eu ouvi de uma pessoa muito ligada a ele o seguinte: olha, o desmembramento dos ministérios e um Ministério do Desenvolvimento focado na região Nordeste viria a calhar com o projeto dele do Bolsa Família 2.0, que é um projeto que ele elaborou e vai lançar. Mas há um demérito nisso, Ananias, porque, inclusive, é ele que está ajudando a articular a votação da PEC hoje, por exemplo. Mas em ser ministro. Então, eu acho que há um demérito em ele ser sondado para tudo e não ficar com nada ou ficar com um pequeno. É verdade, porque quem joga em todas as posições, joga inclusive no banco. Vai para a reserva. O jogador que joga de lateral, de ala, de atacante, ele pode ficar também no banco. Você está entendendo? Sim, sim. Isso é muito ruim quando eu sou o polivalente. O polivalente geralmente termina na reserva. Eu acredito que esta história de ser cotado para a economia e não ser confirmado vem desse duelo interno do PT. Sim, e eu do nem PT duvidaria. paulista e ao perfil do Wellington, que o Silas citou no começo da intervenção dele, de que é e sempre foi e deve continuar sendo de diálogo. E tentar, não é aquele que esperneia, que briga, que vai para cima. Eu ideia até fiz a brincadeira com o Amadeu, que ele é pisciano, ele é o mesmo signo, a gente é afável, a gente não briga, a gente não... Mas tem muito pisciano que briga. Tem uns que brigam, dá Disseram o confusão seguinte, do não, barraco, mas ele não faz barraco. O Wellington não vai sair porque a suplente dele é a dona Jussara Lima, que é muito inexperiente, e o Lula precisa de alguém experiente. Gente, eu fui pesquisar sobre a suplente do Flávio Dino. A mim me pareceu mais inexperiente que a dona Jussara. E no desenvolvimento regional, tocando esse projeto, que é um projeto de grande alcance social, Bolsa Família 2.0, como você falou, que ele dá todo o ciclo, né? Não só a concessão do benefício. Qualifica e depois dá o dinheiro para empreender. Para empreender, é um projeto de renome Olha, Ananias, nacional, sem dúvida. o nome do Wellington Dias, ele era o nome mais aceito pelo mercado para o sistema de economia. É por isso que eu digo que Por foi a quê? briga no Porque PT. o Wellington não é um cara como o Haddad, é desse jeito. É aquela ciclovia de São Paulo, tem que ser desse jeito. Ele não é um mercadante que levou a Dilma a precipícios. Levou a Dilma, na minha concepção, porque eu estava lá e convivi isso, levou ela a momentos dificílimos com posições dele. O Wellington, o mercado entendia que o Wellington era um cara de dizer, e como é que nós vamos fazer? O Wellington é esse estilo, então ele seria o nome mais fácil. Com a colocação dos dois xerifes lá, um no BNDES e outro na Fazenda, eu acho que a chance do Wellington no planejamento está eliminada. E o Wellington, ele dialogava com o mercado há algum tempo, inclusive participando ali de reuniões com o Fórum de Investidores. Ele também foi muito elogiado pela atuação na Previdência aqui no Piauí. Elogiado não apenas pelo mercado, mas também pela imprensa nacional. Então, concordo com o Silas nesse ponto e também concordo com o Ananias. Ele não ter sido indicado para o Ministério é uma questão partidária, mas não de recepção do mercado, porque o nome dele seria muito melhor recepcionado do que o de Fernando Haddad.